Se você já leu isso em algum lugar, estudos dizem que nós temos dois cérebros, que é o cérebro, e temos o segundo cérebro, que é o estômago. Então, nós precisamos ter em conta que quando nós entramos em jejum, nós estamos a mudar o cérebro do nosso estômago, a maneira dele de pensar. Ora, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, Jobs é meu nome. E como sempre, estamos aqui no penúltimo episódio para falar sobre vocês, ou para dar para vocês um guia prático sobre como ativar o poder de Deus na sua vida através do jejum e a oração. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre como vencer os limites do corpo para alastrar ou aumentar o tempo de jejum. E dentro desse ponto nós iremos falar sobre trabalhar os músculos, aquilo que eu vou chamar de músculo do jejum. Nós vamos aprender sobre como superar a fome e o cansaço e como mortificar a carne de tal maneira que nós possamos tirar o melhor proveito do jejum. Então, eu quero começar essa aula falando sobre aquilo que está no livro de Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 22, que diz assim, que quando for o tempo, eu, o Senhor, farei acontecer. E você deve estar se perguntar, como assim? Se nós estamos a falar sobre vencer limites, como é que o texto de base é esse? Na verdade, estamos a falar o quê? Que muitas das vezes, quando nós começamos a orar e a jejuar, nós sempre queremos que, pelo simples fato de nós estarmos a orar e a jejuar, por um propósito, queremos que as coisas sejam respondidas no momento do jejum ou no último dia do jejum. E eu vou voltar a repetir algo que o meu pai espiritual me ensinou uma vez, que eu disse que eu não posso esquecer, então tenho que repetir essa frase o tempo que for necessário. Toda oração tem um prazo para se cumprir. E o tempo de Deus, vou voltar a repetir, o tempo de Deus é totalmente diferente do tempo do homem. Deus vive no Cronos, no Kairos, Deus vive no Kairos. E nós é que vivemos no Cronos. Então, por isso que o nosso texto de base para esse episódio é esse. Que quando for o tempo, eu, o Senhor, é Deus a falar isso, farei acontecer. E trazendo aquilo para que é o nosso contexto sobre os limites do corpo, nós queremos responder à seguinte questão: como vencer os limites do jejum? Por exemplo, se eu só consigo passar 12 horas de jejum, como eu passo para subir para 13 horas, para 15 horas, para 18 horas, para 24 horas, para 48 horas e por aí vai. A verdade é que tudo cinge-se pelo princípio. Eu quero quero explicar isso da seguinte forma, da seguinte ilustração. Todo homem, toda mulher que vai no ginásio, ou quando nós começamos a fazer algo novo, o que é que geralmente acontece? O cérebro, ele vai apresentar uma certa resistência. Ou seja, nós sempre vamos enfrentar dificuldade até que o nosso cérebro entendeu que isso está além dos meus limites. Sendo mais explícito, acontece que todos nós temos um certo limite para quase tudo. O que significa, por exemplo, se você quer começar a ler o livro, tens que começar lendo um parágrafo. Se vocês querem começar a ler uma página de um livro, tens que começar a ler um parágrafo. E com o passar do tempo, vais lendo mais um, e quando você dar conta, vais ler uma página de um livro. Voltando àquilo que é o exemplo do exercício físico. Os nossos músculos, eles se adaptam de acordo ao estilo de vida que nós temos. Em outras palavras, o que é que queremos falar? O teu limite do jejum vai ser definido pelo teu estilo de vida.
Dizia eu em um dos episódios que o jejum não tinha que ser algo que nós deveríamos simplesmente fazer quando temos problema. O jejum não tinha que ser algo que nós deveríamos fazer quando o nosso líder na igreja ou na igreja que eu faço parte fala que vamos fazer, por exemplo, o propósito de X dias, aí sim que eu jejuo. Porque a palavra de Deus ela dá um imperativo, ela diz quando jejuar, o que significa que nós precisamos exercitar o nosso corpo para jejuar. Por quê? Porque quanto mais nós jejuamos, mais nós elevamos o limite que o nosso corpo tinha aparentemente. Por exemplo, se quando nós começamos, por exemplo, a fazer exercícios para bíceps, né? E você vai ver que na primeira semana você vai simplesmente, se calhar, vai conseguir, por exemplo, dar uma série de 10, de 2 apenas. Por exemplo, uma série de 10 vai conseguir só de 10 repetições, você se calhar vai conseguir fazer apenas 2. De 2. Não sei qual é o seu limite, mas se calhar a princípio poderá ser esse. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai sair de 2 para 4, depois de 4 para 8, depois de 8 para 16, depois de 16 para 20, depois você vai atingir o limite que só Deus sabe. Isso vai depender muito do teu desempenho. Então o primeiro passo é esse. Ou seja, o único parâmetro aqui, nós não vamos tentar alongar, que é para não ter que inventar coisas. Só existe uma maneira de nós vencermos os limites do jejum. É nós praticarmos de forma constante. Por isso que eu dizia no princípio, no episódio que falamos sobre o princípio do dízimo do jejum, é que nós de tempo em tempo, ou seja, mensalmente temos que fazer esse exercício de tirar 3 dias de jejum. Ou simplesmente 6 dias, das 0 às 12. Que é para nos recomeçar a romper os limites, para que nós possamos crescer de forma gradual e não aquilo que eu tenho dito, que eu disse também outrora, que é não dar um passo maior que a perna. Porque a palavra de Deus fala que o sábio vê o perigo e se esconde, mas o tolo, ele se perde naquilo que ele faz. Então precisamos ter a consciência e a sabedoria de entender que as coisas boas exigem tempo, levam tempo. Nada bom vai acontecer do dia para a noite. Então, com base dentro disso, você vai crescendo e crescendo até atingir lugares que nós nunca imaginamos. Quiçá atingir o limite de 40 dias de jejum e oração só na água. Porque diz a ciência que, por norma, o nosso corpo é só no jejum, se ficarmos de jejum só sem comer e sem beber, nós poderemos sobreviver no período de 3 a 7 dias. Mas se fizermos jejum de água, podemos sobreviver até 120 dias, só com água. Mas volto aqui a abrir um parênteses. Não faça nada baseado na emoção. Tenha sabedoria, consulte o teu médico antes de você fazer uma coisa dessa. Porque diz a palavra de Deus, vou voltar a repetir o que Salomão fala lá em Provérbios, que o tolo, ele vê o problema e vai em direção ao problema. Mas o sábio, ele vê o problema e contorna o problema ou se esconde do problema. O que é que nós queremos falar? Se você realmente quer tirar os melhores proveitos do jejum, procura crescer de forma gradual até atingires o nível de você fazer o jejum sem muita dificuldade. E eu quero deixar aqui, antes de terminar, um gráfico bem rápido. Deixa eu só procurar aqui. Certo, um gráfico diz o quê? Tempo necessário para dissipar a fome e a fraqueza. Cada linha vertical representa um dia. E no anexo nós vemos aqui algumas linhas que estão totalmente preenchidas a preto e tivemos outras linhas sempre tracejadas e linhas que estão totalmente em branco. O que significa que num período de 4 dias, se vais fazer jejum de 40 dias só com água, de 1 a 4 dias, se você sobreviver desses dias, a partir do dia 4 até ao dia 20, vais reduzir de forma drástica a necessidade de querer comer.
Por isso é que quando nós falamos sobre como romper o jejum ou como fechar o jejum, nós vamos explicar o processo reversível disso que acontece de forma gradual. Ou seja, quando nós jejuamos, à medida que nós vamos jejuando, o que acontece? Nos primeiros dias nós vamos ter necessidade de muita fome. Por quê? Porque o nosso corpo se acostumou com uma rotina de comer sempre dentro daquele calendário. Por isso que acredito, se você já leu isso em algum lugar, estudos mostram, dizem que nós temos dois cérebros, que é o cérebro e temos o segundo cérebro, que é o estômago. Então, nós precisamos ter em conta que quando nós entramos em jejum, nós estamos a mudar o cérebro do nosso estômago, a maneira dele de pensar. Por exemplo, se o teu estômago do cérebro está acostumado a comer todos os dias às 7, às 12, às 15, às 20 e às 22, por exemplo, significa que quando você vai jejuar, durante esses primeiros 4 dias, isso não vai acontecer. Então você vai sentir muita pressão, você vai sentir mesmo a pressão do corpo. Em muitos casos, o que é que você vai sentir? Muita fome, e outros casos fraquezas, outros casos tonturas. Então você precisa perceber que a área pintada representa o tempo necessário para que a fome possa perder força no teu corpo. A parte parcialmente preenchida é o tempo aproximado para sair, para você se desfazer de toda a fraqueza. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu fiz o jejum de 40 dias, comecei a crescer de forma gradual. Primeiro comecei 0,12, depois 0,18, depois 24 horas, depois 3 dias, depois 7 dias. Nas 2 últimas semanas eu fiz a semana completa só com água. A última semana fiz a semana completa só com água. E eu simplesmente pude experimentar isso. A área totalmente limpa, né? É a área ou é a fase do jejum, é que o jejum é realmente vivido. E é a partir dali onde o corpo começa a romper todo tipo de limites. E a última parte, o último tracejado preto, essa é aquela parte em que a fome começa a voltar. Então, o último aspecto que nós precisamos ter em conta para nós fecharmos esse episódio é sobre a média de esforço que geralmente o nosso corpo faz para se manter no jejum. Geralmente, nos primeiros dias, na primeira fase, ao começarmos sempre o jejum, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer muito esforço para se manter no jejum e há uma probabilidade de 40% de nós desistirmos do jejum. E aí há simplesmente 40% de chance de você ficar aquele dia assim sem ter fome. O segundo aspecto que nós precisamos ter em conta é o seguinte, é que 40%, aí já está uma ligeira mudança, é que esses 40% de facilidade de você quebrar o jejum se tornam fraquezas. Que significa que as fraquezas que você vai sentindo vai fazer com que a fome, à medida que a fome vai desaparecendo e o corpo vai entrar no processo de homeostase, o que vai acontecer? O teu corpo vai procurando outras fontes de energia. Por isso que aí o corpo faz muito esforço, porque ele está a readaptar o nosso organismo a uma nova realidade. E no terceiro aspecto que nós precisamos ter em conta é que quando nós trabalhamos nesses aspectos, nós diminuímos, à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo a fome e também vai diminuindo a fraqueza. E aquilo também que nós vimos já no gráfico anterior. E o último ponto é que quando nós chegamos no estágio, no ápice do jejum, há um 100% de esforço para nós quebrarmos o jejum. E volto a dizer, eu falo isso por experiência própria. Chega uma fase quando você entra mesmo de cabeça, corpo e alma no jejum, que você não vai querer sair do jejum. Porque você até perde prazer pela comida. Você vai ter mais prazer por buscar a Deus, orar mais, fazer as coisas espirituais. E você vai dar conta que você não vai se estressar à toa. As pessoas vão tentar te tirar do sério e você simplesmente vai ignorar, porque você simplesmente não tem prazer nessas coisas. E nós queremos terminar dizendo o seguinte, que voltando a recapitular, né, os 4 aspectos desse segundo gráfico, que é a média de esforço que nós fazemos. O primeiro aspecto é que precisaremos sempre de 100% de esforço
para nos mantermos no jejum ou continuarmos com o jejum, porque os primeiros dias sempre são muito difíceis de nós nos mantermos. Por isso, não perca a esperança de se manter no jejum. Vai aquilo que eu disse, vai repetindo, 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 até quebrando os limites e atingires o ponto que você gostaria de experimentar. O segundo ponto, o aspecto, né, é que quando nós vencemos a fome, tudo começa a ficar mais fácil. Terceiro ponto é que quando nós vencemos a fraqueza, o jejum se torna numa rotina. E não é que necessariamente as coisas se tornam mais difíceis, mas eles tornam-se menos, você sente menos esforço de ter a necessidade de voltar a comer ou fazer certas coisas que você estava acostumado a fazer. E o quarto aspecto é que vai ser necessário, quando você atinge o ápice do jejum e se abstém e ganha e vence a fraqueza e a fome, vais ter que fazer muito esforço para você quebrar o jejum. Por isso, tenha em conta o seguinte aspecto. Para saberes mais sobre o que foi abordado, nós precisamos exercitar. E vou voltar a repetir. Não faça nada além da média. Vai crescendo com o tempo. E no final das contas, você vai notar que as coisas... se cada experiência que eu tive não vai ser a mesma que você vai ter. Se calhar, eu já ouvi testemunho de pessoas que jejuaram, por exemplo, em 40 dias, que literalmente é como se os olhos deles abrissem e veio uma tela em frente deles. Isso dentro, alguns assim mesmo, acordados, outros em sonhos. Ele literalmente teve um sonho mais longo do que os sonhos habituais, porque é aquela experiência que João teve lá em Apocalipse, para escrever o Apocalipse, é que ele vive isso. E tem pessoas que simplesmente eles abrem-se uma tela na vida deles, e há pessoas que ocorrem situações no físico que ele vai começar a ver. Um exemplo que eu quero deixar aqui, por exemplo, eu já vi situações, por exemplo, no meu caso, em que enquanto estava a jejuar, do nada as pessoas começaram a revelar coisas que eu não pedi. Do nada as pessoas começaram a discutir comigo sem razão. Pessoas que simplesmente eu não conheci, que eu simplesmente nunca fiz nenhum mal a elas. Do nada passaram a me olhar de um outro jeito, do nada começaram a me olhar mal. Voltando a dizer o que eu disse no episódio passado. Geralmente quando nós jejuamos, muita coisa vai ocorrer ao contrário. Mas não perca a esperança que Deus ainda está no controle. Não se deixe levar pela incredulidade que você deva romper o jejum no meio do processo. Isso são tentativas do diabo para te fazer desistir daquilo que você quer alcançar através do jejum e a oração. Então, que Deus rica e poderosamente abençoe sua vida. Eu estou especialmente grato pela sua audiência e eu tenho plena certeza que Deus tem falado coisas profundas ao teu coração. E não esqueça de adquirir o livro físico ou digital e vamos colocar em prática e vamos partilhar também esta série com mais pessoas, porque nós acreditamos que esta série não foi algo que veio do meu coração, mas é algo que veio do coração de Deus e está ligado ao propósito que o próprio Espírito Santo colocou ao reverendo Franklin Hall. E eu decidi abraçar esse desafio e também quero te convidar a abraçar esse desafio, que é o de levar essa série para mais pessoas e fazer com que esse livro atinja o maior número de pessoas possível, para que nós possamos cumprir aquilo que são os grandes fundamentos que o livro ensina. Jesus, batismo no Espírito Santo com fogo e a necessidade de nós levarmos a palavra de Deus e sermos o espelho e cumprirmos aquilo que a palavra fala no livro de Isaías 61, versículo de número 1. Que Deus rica e poderosamente abençoe sua casa, sua família, seu emprego, seu negócio, tudo aquilo que você tocar possa ser abençoado pela mão poderosa de Jesus. Que Deus rica e poderosamente abençoe hoje e sempre. Amém.